Bom dia, bom dia. Que o Senhor abençoe seu dia, que Ele derrame a graça, o favor e o amor dele sobre você nesse domingo, primeiro domingo do ano, mais uma semana começando, né? Vou compartilhar meu devocional com você. Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Uau! Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É o nosso auxílio sempre presente na adversidade. Mantenha-se firme. Quantas vezes nos propomos a iniciar o ano de maneira diferente, almejando ser uma pessoa melhor, alcançar metas específicas ou nos dedicar mais a Deus e a sua palavra? Esses desejos motivam mudanças, como emagrecer, falando sobre mim mesmo, iniciar uma faculdade, frequentar a academia e entre tantos outros projetos. No entanto, é comum que diante dos desafios e adversidades do dia a dia, muitos desistem no meio do caminho. Persistência é a palavra-chave para vencer qualquer jornada. O entusiasmo inicial pode ser abalado pelos ventos contrários, lutas e provocações, mas é crucial permanecermos firmes naquilo que nos propomos, confiando nossos propósitos a quem? Somente a Deus. Não podemos caminhar simplesmente por emoções, pois elas se abalam facilmente, mas por propósito, pois esse sim anda lado a lado com a fé. Eu já fiz muitas coisas na vida que aos olhos humanos pareciam loucura, como a construção do templo sede da igreja Reviver. O autor do livro está falando sobre isso. Para a qual não tínhamos recursos financeiros, mas nós tínhamos uma palavra. Recebi muitas críticas por tamanha ousadia, mas decidi obedecer. E gradativamente provamos do milagre, até que a obra foi concluída e tudo foi pago de maneira surpreendente. E além de tudo, o nome de Deus foi glorificado. Entenda isto, sempre que você estiver fazendo algo grande, haverá pessoas para criticar. Talvez você tenha iniciado projetos que não concluiu, sonhos que não realizou, por causa de situações contrárias que acabaram impedindo. Mas, a partir de hoje, encorajo você a agir com fé e confiança, ouvindo somente a Deus. Ouvindo somente a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você, e Ele tem o poder de levá-lo a grandes conquistas. A chave da concretização dos milagres está em você permanecer. Mantenha-se firme, mantenha-se firme. De nada adianta o ano novo se ainda você é quem era no ano passado. Uau! Não adianta nada um ano novo se eu e você ainda somos quem éramos no ano passado. Extraordinário, né? Está falando muito sobre mim, sobre essa questão da reeducação alimentar. Tenho uma dificuldade tamanha para lidar com a minha compulsão alimentar. E uma meta desse ano foi tentar e conseguir lidar com esse desafio. É eu comigo mesmo. Pedir ajuda, quebrar o meu orgulho. É muito complicado. Mas nós somos filhos de um Deus Pai que diz para nós que nós precisamos só andar, caminhar, prosseguir, persistir, não parar. Que Ele vai dar todas as estratégias, as instruções, as dicas, os conselhos necessários para que alcançamos os nossos sonhos e os nossos objetivos. Tem uma dica muito interessante, sabe quem me ensinou? O Davi, o meu filho, de 13 anos. Ele disse para mim: mamãe, esse ano nós vamos elaborar o nosso quadro de projetos. Ele é todo assim, né? Mamãe, então é preciso que nós façamos metinhas, metas e metonas. E eu fiquei olhando para ele e falei: uau, é interessante. Que tal se nós
fizermos metinhas, metas e metonas. Metinhas é a curto prazo, meta ao médio prazo e metona ao longo prazo. Eu tenho uma metona, que é conseguir manter o meu peso ideal, manter a minha saúde física. Eu tenho uma metinha que é... não posso contar, depois eu conto. Então, que o Senhor esteja sobre ti nesse domingo. Que você possa ter um tempo para reflexão sobre isso, sobre manter-se firme e persistente. Para mim, um testemunho sempre foi um desafio ser persistente, sabe? Aí, parece que eu já vou chorar. Perdi a minha mãe aos 13 anos de idade. Fui criada pelo meu pai e pelos meus 2 irmãos. Homens extraordinários. Meu pai foi um homem manso e humilde como Cristo. Meus irmãos, homens nobres, esposos de excelência, sacerdotes extraordinários para o seu lar. E desde criança eu fui super protegida neste lugar, onde eu não entendia sobre a persistência. Porque se eu parasse no meio do caminho, o meu pai e os meus irmãos fariam por mim o que precisava ser feito por mim mesmo. E eles faziam isso por amor. Eles não imaginavam que isso ia causar consequências na minha estrutura emocional, né? E pra mim sempre foi difícil persistir, porque na minha cabeça, se eu não fizer, alguém vai fazer por mim. Então eu encorajo você hoje a compreender que tem coisas que é você com você mesmo e que precisa ser feita. Que não são palavras, são atitudes. Que o Senhor derrame sobre você uma unção exacerbada de responsabilidade sobre você mesmo, sobre as consequências das suas decisões do hoje. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor derrame a graça e o favor dele sobre ti neste dia tão lindo, que os pássaros cantam, que o sol nasceu e que é possível recomeçarmos, reiniciarmos nesse processo de persistência, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Deus te ama.